Acompanhe a TV Educativa ao vivo pela internet. Acesse www.tvebrodowski.com.br ou pelo link do Facebook www.facebook.com/TVE Brodowski. Fique bem informado de tudo o que acontece na sua cidade. Saiba quais os riscos para a saúde durante o inverno. No mercado imobiliário da nossa cidade, a procura está maior do que a demanda, por falta de casas para alugar. Vereador Christian Cabeleireiro comenta sobre duas boas novidades para os bairros Jardim Malvina e Sítio Brodowski. As famosas barraquinhas de abacaxi resistem ao tempo e continuam em atividades. Mais um caso de óbito na unidade mista hospitalar de Brodowski. Família comenta o ocorrido, a nossa reportagem. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Jornal da Semana. Boa tarde! Há mais de 50 anos, as nossas barraquinhas de abacaxi continuam em atividade às margens da rodovia Cândido Portinari. Nossa equipe conversou com vários proprietários que falaram com orgulho sobre esse comércio que vem passando de pai para filho, mantendo uma tradição antiga de nossa cidade. Boa tarde, Odair. Boa tarde, Perla. Como nós sabemos, uma das mais antigas tradições de Brodowski são as famosas barraquinhas de abacaxi. Eu vou conversar com o Cláudio, que é um dos proprietários dessas barraquinhas. Cláudio, há quanto tempo você tem essa barraquinha aqui? 42 anos. 42 anos. Começou com seu pai, então? Com meu pai. Ele trabalhou 31, eu tô com 11. E você pretende continuar aqui? Óbvio, até que dá certo, né? Além do abacaxi, o que mais você vende aqui, Cláudio? Vende pimenta, vende doce, vende umas par de coisas aí. Vende bastante coisinha aí. E para a gente de toda a parte do estado aqui? Para todo lado. Do mundo inteiro para a gente aqui. E o pessoal gosta das frutas daqui? Ah, gosta. E o abacaxi que você vende aqui, vem de onde? Frutal, vem lá do Pará, Tocantins. Brodowski já foi considerada a terra do abacaxi, mas abacaxi aqui não se acha mais para comprar, né? No fim do ano vai ter um pouco. É de um colega aí. Ele vai plantar? Já plantou, vai começar a colher agora o mês que vem. E o abacaxi da terra de Brodowski, ele é fruta de boa qualidade, né? Até hoje não teve igual não, muito bom demais, viu? Eu estou agora numa outra barraquinha de abacaxi e vou conversar com a Ermelinda. Ermelinda, quanto tempo faz que você está aqui nessa barraquinha? Nessa barraquinha há 9 anos. E começou com quem essa barraca? Aqui começou com o Sr. Luiz Milan, que é tio do meu esposo. É tio do seu esposo. Há quantos anos? Há 50 anos, né? 50 anos já? 50 anos. E você pretende continuar aqui por muito tempo? Ah, pretendo, porque a gente tem as coisas de pagar, né? Então eu pretendo ficar bastante tempo ainda aqui, se Deus quiser. Ermelinda, fala uma coisa. Já parou alguma pessoa famosa aqui para comprar a fruta de vocês? Ah, já bastante. A Fátima Leão, nossa, ela para muito aqui. Os franceses, quando vêm nas festas aqui da região, eles param aqui. Vem bastante bicho famoso, cantores, dá CD pra gente, né? Quem para aqui uma vez e compra sua fruta, volta sempre? Volta, vixe, eles voltam aqui, já fica amigo da gente mesmo, né? Bastante São Paulo, de toda a região, lá, Paraná, muita gente vem. Eu estou agora com o seu Tonico, que é o único que permanece até hoje, desde que colocou a sua barraca aqui. Quanto tempo faz, seu Tonico? Faz 43 anos, né? Só que tem uma coisa, eu trabalhei 22 de lá e 21 aqui. 43. Era do outro lado da pista? Eu trabalhei do outro lado, porque depois então fez a outra pista, aí eu saí de lá e passei pra cá. Ficou perto também, né? Ficou perto, só que é esse tempo mesmo, né? 43 anos. 43 anos. Seu Tonico, o senhor sempre viveu da barraquinha? Não, sempre não, que eu tô com 80 anos, eu entrei aqui e tava mais ou menos uns 40, né? Que eu já fiz 80. E o senhor fazia o que antes? Mexia na lavoura. Lavoura. Tocava roça, plantava milho, plantava café, plantava algodão. E depois que o senhor pôs a barraquinha aqui, não saiu mais? Não saí mais. E pretende ficar para sempre aqui, seu Tonico? Uai, até o dia que Deus quiser, né? Não é certo? Seu Tonico, esse tempo todo que o senhor está aqui, já passou alguma pessoa famosa, algum artista por aqui? Ah, passou vários, né? Por exemplo? Zé Rico, João Mineiro Marciano, já passou vários, Rio Negro Solimões, já passou muitos aqui.
Só que hoje quase o povo quase não para mais, porque é sempre corrido e hoje não pode estar parando em qualquer lugar mais, né? Não é certo? Então é isso aí. Vereador Christian Cabeleireiro comenta sobre duas conquistas importantes para os bairros City Brodowski e Jardim Malvina. Acompanhe na matéria com Fernando Grotti. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Perla. Eu estou no Jardim Malvina, na cidade de Brodowski, com o vereador Cristiano Borborema, o Christian Cabeleireiro, que desde o começo do ano fez um requerimento ao prefeito Elvis Carreira solicitando a ligação da energia no bairro Jardim Malvina. Christian, esse requerimento que você fez foi no começo do ano. Eu não sei precisar exatamente a data, mas foi ali em meio do mês de fevereiro que eu até fiz uma reportagem, que fiz uma matéria no jornal e fiz um pedido para o Poder Executivo para que tomasse as providências de estar ligando a iluminação pública. Porque quando a gente se trata de iluminação pública, a gente está falando de segurança pública. Nesse bairro chegou até acontecer alguns acidentes em termos de pessoas ter sido furtadas. E essa situação se arrastou durante quase 6 meses sem iluminação, o pessoal cobrando. E agora eu posso estar aqui mostrando que estou satisfeito com o que foi feito, porque agora a gente já tem iluminação no bairro, trazendo segurança para essa população que reside nesse bairro. A população está mais do que certa, né? Está no direito de ter uma iluminação pública, né, Cristian? É porque a partir do momento que você compra um imóvel, ali no contrato vem falando tudo sobre a infraestrutura, independente de qual seja. Então, a partir do momento que você assina o contrato, você está habitando esse imóvel, tem que estar tudo legalizado. O bairro inteiro está com iluminação? Todo. Há apenas alguns postes ou outros que é só questão de trocar algumas lâmpadas, mas já está tudo funcionando. Além da conquista que o vereador Christian Cabeleireiro conseguiu no Jardim Malvina, ele tem outra novidade agora para o pessoal do bairro City Brodowski. Foi mais uma situação que a gente brigou no começo do ano, para que viesse a tapar esses buracos, para poder estar trazendo melhor condição de vida para os moradores dessa região. Depois dessa matéria feita no começo do ano, eu entrei em contato com alguns deputados, e o deputado Edmir Chedi conseguiu viabilizar uma verba de R$100 mil para poder estar fazendo recap nessas ruas. A gente gasta hoje em torno de R$10 mil por quarteirão. O prefeito Elvis Carreira entrou em contato comigo há uns 15 dias atrás, disse que já recebeu um ofício do deputado falando que essa verba já se encontra na secretaria, e o que só precisa, só depende do Poder Executivo acabar de arrumar a documentação necessária para que essa verba venha para Brodowski, para a gente poder estar fazendo o recap dessas ruas. Christian, o problema é somente a falta de asfalto ou não? Falta de asfalto, limpeza, segurança, um pouco mais de atenção do Executivo com a população desse bairro. Transporte público circular passa nesse bairro? Muito difícil. Tem previsão, Christian, para quando inicia as obras? Eu entrei em contato com o assessor do deputado a semana passada, ele me disse que a verba já se encontra na secretaria. O que acontece? Só depende do trâmite legal de viabilizar essa documentação, para o recurso já estar chegando na cidade, aí só vai depender do Executivo a estar contratando a empresa para fazer a obra. Essa obra tem que sair o quanto antes, né? Porque o ano que vem é ano de eleição, aí para tudo novamente. Isso, eu acredito que daqui para uns 2, 3 meses esse serviço já vai ser feito. Veja no próximo bloco. Saiba quais os riscos para a saúde durante o inverno. Acompanhe a TV Educativa ao vivo pela internet. Acesse www.tvebrodowski.com.br ou pelo link do Facebook www.facebook.com/TVE Brodowski. Fique bem informado de tudo o que acontece na sua cidade. Devido à falta de imóveis para alugar em Brodowski, nossa equipe de reportagem esteve em uma imobiliária tradicional da cidade e conversou com o proprietário, que falou das dificuldades para alugar um imóvel. Acompanhe na matéria. Um dos maiores problemas para quem não tem a casa própria é encontrar uma casa adequada, principalmente de acordo com a sua renda, para alugar. Eu vou conversar com o profissional do ramo imobiliário daqui de Brodowski, o Dr. Rogério, que vai explicar para nós
como está o ramo imobiliário em Brodowski. Doutor, está difícil para achar uma casa para alugar em Brodowski hoje? Bastante, Odair. Aqui em Brodowski já é tradicionalmente, sempre a oferta é bem menor do que a procura. E qual a maior dificuldade que vamos dizer, cliente encontra para achar uma casa adequada de acordo com a sua renda? Olha, a questão hoje é que o preço do aluguel em Brodowski está muito alto. Tá? Você pega aí, hoje em bairros como João Luiz de Vicente, uma casa com 2 dormitórios é R$550, R$600 de aluguel. E a renda hoje não é para tanto. Então, uma das dificuldades é com relação ao valor. Mas mesmo assim, aqui felizmente a gente trabalha com fila de espera e não tem imóvel fechado aqui de forma alguma. O maior problema então hoje é a baixa renda. Isso é o que atrapalha a baixa renda e o alto valor do aluguel, né? O valor do aluguel não é compatível com a renda. Exato. E tem muita pessoa assim, que faz muito tempo que está esperando uma casa. Não. Aqui sempre tem um giro muito grande, devido à quantidade de imóveis que a gente tem administrando, sempre tem um giro, então todo mês entra e sai bastante gente. Então tem uma renovação dos locatários aqui constante. E quais são os locais mais procurados, Rogério? Centro ou bairro? Hoje o que é mais procurado é imóvel residencial e bairro. Principalmente hoje, um que está tendo grande procura é o Jardim Maria Imaculada. E a procura de imóvel também implica a procura de um fiador. Isso também é um empecilho. A maior dificuldade hoje é com relação ao fiador. Porque existem outras modalidades de garantia de locação, que seria a caução, o seguro-fiança, só que o seguro-fiança é um pouco complicado para se trabalhar com ele. Então, o que a gente mais trabalha com relação, sempre procurando um fiador, porque o fiador, no caso de inadimplemento, fica muito mais fácil você executar o fiador, porque o fiador sempre tem um imóvel, sempre tem patrimônio para responder, eventualmente, uma dívida. Ele tem uma garantia, isso? Tem. Uma boa garantia que é o fiador. E tem muito atraso, Rogério. A liquidez, como é que ela está? Ela está em dia? É falta de liquidez ou está mais ou menos em dia? Não, atraso sempre tem um ou outro, mas são poucos os casos aqui que a gente tem que ingressar com ação judicial para despejo. A grande maioria a gente faz cobrança administrativa, liga para fiador, isso daí acaba sendo se resolvendo administrativamente, sem necessidade de ingressar com ação. E qual a procura maior, Rogério? O imóvel residencial ou comercial? A grande maioria é imóvel residencial. O comercial a locação já é um pouco mais difícil, mas a grande maioria, a grande procura mesmo é para imóvel residencial. Durante a estação do inverno, os cuidados com a saúde devem ser redobrados. É o que recomenda o cardiologista Dr. Antônio Mendonça, que falou com nossa reportagem sobre os cuidados indicados para todas as idades. Durante a época do inverno, 2 doenças se acentuam nesse período: as doenças respiratórias e os problemas cardíacos. E eu vou conversar com o cardiologista Dr. Mendonça, que vai explicar para a gente sobre os problemas cardíacos nesse período do ano. Doutor, os problemas cardíacos, eles se acentuam durante o inverno ou isso é mito? Não, um bom dia a todos. Não, eles se acentuam. Realmente no inverno há um aumento os especialistas calculam uma faixa de uns 30% a mais dos infartos durante o período do inverno. E isso tudo vem decorrente de alguns fatores ligados exatamente com a temperatura. No frio, aumenta mais as infecções respiratórias, é mais comum. E esses processos inflamatórios, provocados por essa alteração, eles acabam levando a uma inflamação também das placas de gorduras que ficam já depositadas, que já estão depositadas, principalmente nas pessoas acima de 60 anos de idade, que são os mais suscetíveis a ter o infarto. Essa inflamação faz com que essa placa aumente de tamanho rapidamente e, com isso, haja uma oclusão, principalmente nas artérias coronárias. E, muitas vezes, a gente observa no inverno o chamado infarto fulminante, e que, geralmente, durante o período do dia, é o que mais ocorre no período da manhã. Por quê?
Primeiro, a pessoa passa a noite em casa, uma temperatura mais agradável, mais quente, passa na cama com cobertor, aquela coisa toda. E muitas pessoas, a gente sempre comenta no consultório, muitas pessoas logo de manhã cedo, muitas já saem do quarto e às vezes vão até o quintal pegar alguma coisa e às vezes com muitos até com a camisa aberta e tal, e recebe aquele choque de ar frio e automaticamente o que acontece? Para manter a temperatura do corpo, o nosso organismo ele tem uma seguinte particularidade. O sangue ele tem que manter a temperatura de 36,5 graus, que é a temperatura normal do organismo. Quando ocorre o período de frio, as artérias periféricas, né, as menores, elas tendem a diminuir para que não haja troca de temperatura e para que não haja diminuição da temperatura do corpo. Automaticamente, essas artérias pequenas são também as artérias coronárias. Então, a tendência é diminuir o calibre. Se tem uma placa, diminuir o calibre há um entupimento. E por isso que é um dos grandes motivos é essas pessoas que têm esse choque térmico. Também aí vem associado uma hipertensão arterial, e a parte, principalmente, da formação dessas placas, que vai predispor ao infarto no inverno, devido à alimentação meio desregrada. Pessoas que usam muita gordura animal. Nós temos ainda pessoas que usam banha para fazer a alimentação, usam manteiga, ao invés de usar uma margarina com menos teor de gordura, sedentarismo, o estresse. Então, são vários fatores que acabam somados, e aí vem o inverno, e o inverno acaba levando a esse risco muito grande. A pessoa jovem, ela é mais difícil de sofrer um infarto ou é igual, o risco é igual? É mais difícil, porque principalmente o jovem, muitos deles ainda não começaram a formar as placas. Apesar que está havendo uma campanha muito grande que hoje crianças que já levam uma alimentação à base de alimentos industrializados, muitas essas batatinhas, esses biscoitinhos industrializados. Principalmente a fritura. Sim, as frituras. Muitas crianças, tem criança que só come arroz com batata frita. Então ela já está se observando já um índice já elevado de colesterol nessas crianças. Não assustador, mas já tem. E já existe, através de um controle nutricional, né? Por exemplo, as nutricionistas já têm feito um encaminhamento muito para elas, de crianças que têm esse problema já de alteração de gordura no sangue. O risco, ele é igual para homem e mulher, doutor? A mulher é um pouco maior por causa do problema hormonal, principalmente as mulheres que utilizam anticoncepcional e são tabagistas. Geralmente elas não alcançam ainda do homem. Mas a mulher tabagista e com uso de anticoncepcional e acima dos 40 anos, quando já começa a ter alteração dos hormônios, ela já vai começando a entrar na fase de menopausa, ela tem um risco também. E no caso dos idosos, quais os cuidados principais que os idosos devem tomar, doutor? Com relação ao frio, é o problema justamente de sair, né, tomar um golpe de ar frio, né? Tomar cuidado quando de um processo infeccioso respiratório, né? Estar sempre atento quanto a isso. Alimentação. E o idoso, hoje a gente tem observado muito os idosos participando de atividades, né? Participando de atividades físicas, justamente, mesmo que seja uma caminhada, né? Não, logicamente, num período frio, né? Durante o dia, mas é importante o idoso participar de uma atividade, ter uma atividade física, ter o controle alimentar. Uma coisa que me veio aqui agora, que é muito comum, no inverno o pessoal tem a mania de sopa. Então, muitos fazem à noite, né, uma sopa. Só que alguns têm que entender que a sopa ideal é a sopa de legumes. E aí ele pode até usar nessa sopa um azeite extra virgem, o azeite de oliva extra virgem, que ele tem uma particularidade de aumentar o bom colesterol. Mas alguns utilizam nessas sopas carnes gordas, né? E que não é aconselhável. E alguns colocam gema de ovo, outros colocam
isso daí já não é tão bom. A atividade física no período da manhã, doutor, ela não é recomendável? Não, não é que ela não é recomendável. É aquilo que eu falei de a pessoa estar aquecida, o corpo aquecido, a temperatura está elevada, e a pessoa já logo de manhã já levanta e sai. Nós temos que entender o seguinte, o corpo humano, ele vamos comparar assim, ele é uma máquina, e como tal ela tem que também se preparar. Tanto é que você vê pessoas que às vezes acordam rapidamente e saem correndo da cama, começam a falar assim, não, quando eu saio depressa assim me dá batedeira. Não é que ela sofre do coração, era que ela saiu de um período de repouso, onde todos os órgãos, inclusive o coração, ele está em período de repouso, de repente ela entra em uma atividade muito rápida. É a mesma coisa, a pessoa levanta pela manhã, já pega, calça o tênis, já pega o short, já toma um copo d'água e já sai para a rua e 6 horas, 6h30 da manhã, já enfrentando aquele vento gelado no peito. Vai ter problema. Corre risco, não que vai ser 100%, mas corre um risco. Por isso que é preciso, assim, ter uma certa orientação. Não pode ser usar aleatoriamente aí uma atividade física mesmo. Hoje é muito comum, os jovens participam muito de atividade em academia. E a gente tem observado um índice muito elevado, às vezes, de jovens que utilizam até em excesso, uma atividade física em excesso. E quando você faz uma atividade física, você está usando uma forma de você melhorar a sua parte muscular. Ao mesmo tempo que se você está fazendo força, você também está fazendo força o coração é um músculo. Ele é músculo, é um músculo cardíaco. Então, às vezes, você sobrecarrega, e é muito comum a gente encontrar jovens que, passado um certo tempo, começam a se sentir mal, você manda fazer uns exames e você acha um aumento da área cardíaca. Não que está um coração dilatado, não, é um coração musculoso devido a esse problema de um excesso de atividade física. Não é que nós não estamos recomendando, mas a pessoa tem que ter certos cuidados e saber que o corpo tem um limite. Se você está fazendo uma atividade, você está sentindo que já não está legal, então aquilo ali é o ponto ideal. Você não deve ultrapassar esse ponto, senão é como um motor. Se você joga lá 10, 15 mil rotações por minuto, ele vai dar problema. Então o mecânico vai te falar, você fez uma coisa errada, e a mesma coisa o médico. Mais um caso de óbito na unidade mista hospitalar de Brodowski. Família comenta o ocorrido, a nossa reportagem. Na segunda-feira passada, o jovem Cristiano, de 34 anos, faleceu na unidade mista hospitalar aqui na cidade de Brodowski. Eu estou ao lado do Gustavo, que é irmão do Cristiano. Gustavo vai relatar para nós o que aconteceu na unidade mista hospitalar no nosso município. Gustavo, o que aconteceu? Bom, meu irmão no domingo, ele já vinha sentindo as dores desde quinta. Mas no domingo ele viu que não melhorou, procurou um médico. Só que chegando lá no hospitalzinho, o médico... Como é que eu posso falar? Já não colocou a mão nele nem nada. Receitou um remédio, Buscopan com soro e pôs soro nele. Aí minha mãe chegou no médico e perguntou: médico, o que o meu filho tem? Segundo o médico falou assim, não, segundo o que seu filho diz, ele tá com cólica de rins. Daí mandou embora, passou o soro para ele e mandou embora. Chegou no dia seguinte, ele estava com uma dor pior. Em volta do meio-dia, chamou meu irmão, Marcelo, para levar ele no médico. Meu irmão pegou e levou ele no médico. Chegando lá, o médico me receita mais soro para ele. Sem pedir exame, sem nada, não sabia o que ele tinha. Pediu os exames, mas só que os exames só foi chegar depois do óbito do meu irmão. Sendo que o contrato que a gente tem aqui é de 2 horas no máximo. Esse exame está na mão do doutor. E não estava. Daí ele foi receitando soro. A situação do meu irmão foi agravando mais ainda. E meu irmão já tinha avisado para ele: ô doutor, não estou urinando. Então o doutor já pôs um cano nele para ver se saía algum líquido. E realmente não saiu. E foi tuchando soro nele. Daí a enfermeira pega e diz assim: doutor, não é normal não, o rapaz está inchando. Aí o doutor pega e vira para ela e fala assim: não, é para hidratar ele. E foi dando soro, até na hora que deu a primeira parada. Deu a primeira parada e eles levaram lá para a salinha
e não informaram nada à família. Do que estava sendo feito, do que estava acontecendo com ele lá para dentro, não avisaram nada. Isso foi um descaso, trataram igual porco. Isso daí, a saúde de Brodowski, infelizmente, se precisar, nem adianta correr atrás. Se depender deles aqui, ele só tem que saber que a saúde é direito do ser humano, não é um comércio. Se leva para Ribeirão Preto, tinha salvado a vida do meu irmão. Só que deram desculpa para mim, para meus irmãos, falando que o SAMU estava quebrado lá em Ribeirão. Sendo que esse SAMU aqui em Brodowski não andou nada. Como que quebra uma condição nova, sendo que não anda nada com a condição? E chamaram de Batatais, só que a de Batatais demora, acabou chegando depois que meu irmão já tinha falecido. E outra, para esses casos sempre tem a vaga zero. Ele tinha que ter ligado para Ribeirão, falou que o sistema tá fora, falou para minha cunhada e meu irmão. E enrolando para levar ele para Ribeirão e nada de levar. Na hora que chega o SAMU, meu irmão já tinha morrido. Bom, não contentando do médico de ter matado meu irmão, ele fez as papeladas do coisa para mandar pro ML, tudo errado. Meu irmão teve que voltar para Brodowski, ver se conseguia esses papel para poder fazer essa autópsia. Chegando aqui, estava tudo fechado e ele não conseguiu. O cara da funerária não conseguiu pegar nada aberto aqui, teve que voltar para Batatais, deixando meu irmão lá parado, posando lá em Batatais. Chegando aqui, na delegacia daqui não estava aberta. Era plantão de um rapaz lá de Batatais. Meu sogro pegou e ligou para esse rapaz vir para cá. Ele veio na hora que meu sogro ligou. Fizeram as papeladas daqui, saindo daqui já eram as 10h30 da manhã para Ribeirão para poder fazer essa autópsia. O corpo demorou para chegar aqui em Brodowski, foi chegar lá por umas 5 horas. Velório de 15 minutos, o enterro logo em seguida. Não, ó, foi tratado. Aquilo lá tá pior do que chiqueiro. Pior do que chiqueiro. É lamentável uma barbaridade dessa. Gustavo, saiu um comentário na cidade que um médico deve ter falado sobre overdose. O que tem de verdade disso? Então, segundo que eu fiquei sabendo, que o médico ligou lá, falando dessa tal overdose aí, que até agora eu desconheço essa coisa que meu irmão fazia. Bom, às vezes pode ter sido também ele ter falado overdose de remédio. Bom, isso daí eu não sei explicar agora. Mas eu achei errado isso daí, tinha que dar um parecer pra família quando a família tava lá dentro. Porque nem o óbito dele ele quis assinar, porque ele não sabia que o meu irmão tinha. Depois que a família sai de lá, ele liga lá pra falar que eu tô suspeitando de overdose. Ele tinha que ter falado isso daí pra família na hora que tava lá. A família fez o BO e vamos dar procedimento disso daí. Mas a gente só tá esperando o outro laudo realmente chegar. Chega daqui 40, 45 dias. A família tá revoltada. A família revolta bem, viu? Porque isso daí não pode chamar de hospital. Tem que ser chamado de matadouro. E outra, Elvis aqui não tá ligando com luto nem nada, porque sortando vários fogos de artifício lá embaixo, por causa de nova máquina. E aí, Elvis, será que essa máquina aí é pra remover os corpos lá do hospitalzinho? Vê bem, viu, o que você tá fazendo com a cidade. Giro de notícias. No fim da tarde de terça-feira, dia 9, durante um patrulhamento pelo bairro Vila Cristal, policiais presenciaram um menor de 17 anos vendendo drogas para um desconhecido em uma residência. Ao realizarem a abordagem, o menor tentou fugir correndo pelas casas vizinhas com uma mochila, mas foi cercado pela viatura. No interior da mochila havia 500 gramas de cocaína pura, que depois de batizada iria render R$15 mil em dinheiro. Uma mulher de 30 anos confessou ser a dona da droga e que colocava o menor para vender. Sendo enquadrada também na corrupção de menores, a mulher foi encaminhada para a cadeia pública feminina de Cajuru e o menor encaminhado para o NAI da cidade de Ribeirão Preto. Na sexta-feira, dia 5, uma denúncia sobre um possível roubo em uma fábrica de costura da cidade fez com que a polícia local frustrasse a ação do bandido.
Era dia de pagamento e o ladrão de 27 anos, conhecido da polícia, foi surpreendido em sua residência, onde foram encontradas munições e vários produtos do furto. Ele foi preso em flagrante e levado à cadeia de Pontal. Apreensão de entorpecentes. Já nesta quinta-feira, dia 11, após outra denúncia anônima, a equipe da Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, teve êxito em localizar uma quantidade de entorpecentes escondidos que seriam comercializados. Infelizmente, o dono não estava no local, porém acabou perdendo 1 quilo de cocaína. Também foi localizada uma quantia de crack em pó. O entorpecente foi apreendido pela delegacia. Em Serrana, pai entrega filho à polícia. Quarta-feira, dia 10, chamou a polícia depois de descobrir que o filho, de 16 anos, havia comprado droga para vender. O adolescente foi apreendido e responderá em liberdade por tráfico. O pai do menino, que trabalha como segurança, acredita que o que levou o filho a procurar as drogas foi o tempo ocioso. Por isso, decidiu matriculá-lo em um curso técnico. Programa Mais Médicos é mal recebido em escolas de medicina de Ribeirão Preto. O anúncio do programa Mais Médicos para o Brasil, feito pelo governo federal, que prevê o prolongamento do curso de medicina para mais 2 anos. Nesse período, os alunos serão obrigados a fazer a residência médica do SUS, Sistema Único de Saúde. Não foi bem recebido pelos diretores dos cursos de medicina da USP e Barão de Mauá. Eles disseram que a medida é equivocada e foi tomada sem discussão com as escolas de medicina e que isso não vai resolver a falta de médicos. A Companhia de Bebidas Ipiranga foi vendida por 1 bilhão e 200 milhões e incorporada pela empresa chilena Andina. A operação da fabricante Coca-Cola em Ribeirão Preto e nas cidades da região se manterá da mesma forma, tanto com relação aos empregos quanto em relação aos projetos sociais. 2 rapazes saltaram de um carro em movimento depois de ser vítimas de roubo e sequestro na zona norte de Ribeirão Preto, na noite desta terça-feira. Eles foram obrigados a tirar as roupas e foram trancados no porta-malas do próprio carro. O veículo foi localizado, mas os bandidos ainda estão foragidos. Protestos fecham parte da Anhanguera e da Cândido Portinari na região. Bloqueio durou quase 2 horas. Congestionamento chegou a 5 quilômetros em Ribeirão Preto. As manifestações em torno do Dia Nacional de Luta, convocadas pelas centrais sindicais, atingiu pelo menos 11 estados do país. Os maiores problemas foram causados pelos bloqueios realizados em cerca de 35 rodovias federais e estaduais. Presidenta do Brasil é vaiada 2 vezes pelos prefeitos em Brasília. Apesar de ter anunciado a liberação de quase 21 bilhões aos municípios destinados a projetos e obras nas áreas de saúde e educação, a presidente Dilma Rousseff, do PT, não conseguiu agradar aos cerca de 4 mil prefeitos reunidos na capital federal para a marcha em defesa dos municípios. A demonstração da insatisfação veio em forma de vaias, repetindo o que já havia acontecido no dia anterior, quando a presidente não compareceu à abertura do evento. O Jornal da Semana fica por aqui. Boa tarde.